E aí pessoal, nesse vídeo vamos dar continuidade à questão do RLS. Se você está vendo esse vídeo aqui e por acaso não tenha visto o anterior, sugiro procurar aí no meu canal o Power BI RLS Vídeo 1, uma visão mais ampla sobre o RLS no Power BI Online. No primeiro vídeo eu foquei mais na questão do serviço, né? Tipo assim, como que funciona o RLS na hora da publicação, da manutenção, os problemas que tem ali em relação aos tipos de workspace e grupos. Então, sugiro ver lá primeiro para depois vir para esse aqui. Só fazendo um adendo que eu esqueci de falar no último vídeo, é que no final do primeiro vídeo eu comentei que hoje não tem uma forma fácil de fazer uma sincronização entre um grupo do Office 365 e um grupo de segurança, né? E aí depois que eu fiz o vídeo, eu continuei dando uma pesquisada na internet e hoje existe um fluxo automatizado no Power Automate que ele consegue fazer essa sincronização. Aqui no Power Automate, você pode pesquisar por Synchronize. Você vai achar esse fluxo aqui, ó. Sincronizar um grupo do Azure com um grupo do Office 365. Eu vou só dar uma... Não é o foco eu ensinar, mostrar como que utiliza esse fluxo. Aqui ele vai pedir as autenticações, mas vou dar só uma visão rápida aqui. Ele é um fluxo bem grande, bem até um pouco complexo aqui, mas basicamente ele faz a leitura do grupo de origem e do grupo final e faz toda a sincronização. Hoje ele funciona quando você coloca o grupo de origem sendo o grupo de segurança e o grupo de alvo sendo o grupo do Office 365. Até dá para trocar, só que não funciona muito bem. Então, quem quiser brincar aí, tem que refazer esse fluxo, só que trocando a fonte pelo alvo, né? Pelo target, source pelo target, porque a gente queria, né? Sincronizar o grupo do Office 365 com o grupo do Azure, beleza? Mas então é só essa observação aí. Então, continuando os ensinamentos, nesse vídeo eu vou focar mais aqui na parte do Power BI Desktop. Todas as simulações de RLS a gente vai fazer por aqui. Eu não vou mexer mais no serviço. Só que a gente vai mostrar aqui algumas técnicas mais avançadas de RLS. Hoje meu modelo ele vai funcionar o seguinte. Eu tenho uma base de vendas, certo? Aqui eu tenho o ID das vendas, a data, a loja, quem vendeu, né? Qual que é o vendedor, qual que é o cliente, qual produto que foi comprado e o valor. Uma base aleatória, bem pequena aqui para a gente poder fazer nossos testes. E o detalhe dessa base é o que? Eu tenho os 9 vendedores e os 3 primeiros vendedores eles são subordinados ao gerente 1. O vendedor 4, 5 e 6 eles são subordinados ao gerente 2. E os vendedores 7, 8 e 9 ao gerente 3. E ao mesmo tempo que o gerente 1, 2 e 3 são subordinados ao presidente, beleza? Normalmente quando a gente faz o RLS, as pessoas costumam a criar uma nova tabela de segurança. E aí, para esse caso aqui, as pessoas costumam fazer ou uma hierarquia de pai e filho, né? Então, só para vocês entenderem aqui, ó, o vendedor 9 ele responde ao gerente 3, o vendedor 8 ao gerente 3, o vendedor 7 ao gerente 3, o gerente 3 ele responde ao presidente. E o presidente ele não responde a ninguém, ele é o último da cadeia, beleza? Essa é uma forma de fazer uma tabelinha de segurança. Outra forma de fazer uma tabelinha de segurança é essa aqui, quando a gente tem a hierarquia expandida, né? No caso, o presidente ele fica no nível 1, no nível 2, no nível 3. Aí
existe o gerente 1, né? Que aí no caso ele é gerente dele mesmo no nível 3 e ele é subordinado ao presidente. O mesmo acontece para os outros gerentes e o vendedor, né? Fica o vendedor no nível 3, o gerente no nível 2 e o presidente no nível 1. A mesma versão dessa tabela pode ser feita, só que excluindo essas 4 primeiras linhas. Existe essa variação também. Outra variação seria utilizar essa tabelinha aqui, ó, que a gente coloca aqui o presidente, ele está no nível 1, o gerente 1, 2 e 3 ele está no nível 2 aqui, e os vendedores estão no nível 3. Um problema dessa tabelinha é que você não sabe, né, quem é subordinado a quem. Você sabe que apenas os vendedores estão no nível 3, os gerentes no nível 2, o presidente no nível 1. Existe uma outra forma também, que é essa tabela mais expandida, que é o seguinte: o presidente ele pode ter a visão dele mesmo, do gerente 1, 2 e 3 e dos vendedores de 1 a 9. Entendeu? E o filtro sempre acontece aqui nessa coluna de usuário. Então essa coluna de usuário seria filtrada, essa aqui também seria filtrada, nessa aqui seria as 3 e aqui seria o usuário, né? Nessa primeira de pai e filho. Continuando aqui nessa tabela, tem o gerente 1 aqui, ó, que ele pode ver tanto a visão dele, de gerente 1, quanto a visão do vendedor 1, 2 e 3. Beleza? De todas essas formas, a melhor para ser utilizada, na minha opinião, no modelo que eu vou explicar aqui, seria essa, beleza? Então a gente vai usar uma hierarquia pai e filho. Uma observação que eu vou ensinar a fazer uma hierarquia que não existem dois pais, né? Vamos assim dizer, suponhamos que o gerente 1, ele responde ao presidente e ele também poderia responder ao vice-presidente. Um vendedor folguista, por exemplo, ele teria que responder ao gerente 1, ao gerente 2, ao gerente 3. Isso também é uma limitação. Eu não vou ensinar a utilizar esse tipo de hierarquia. Outro problema seria quando muda-se muda-se as relações, né, entre pai e filho. Como assim, Matheus? Como assim muda a relação pai e filho? Suponhamos que o vendedor 9 ele passe do gerente 3 para o gerente 2. Então, se eu tirar o vendedor 9 e passar ele aqui para o gerente 2, todos os meus dados históricos seriam alterados. Então, teria que ter uma dimensão aqui de data, né? Um retrato da data de quem responderia a quem. Isso é muito comum, as pessoas trocarem as responsabilidades dentro da empresa. Também a gente não vai tratar aqui, porque senão o vídeo vai ficar imenso. Beleza? Então eu vou importar essa tabelinha aqui. Na verdade eu vou colar ela aqui no meu Power BI. Eu vou chamar essa tabela de segurança. Eu não vou colocar o C cedilha, vou chamar de segurança aqui para melhorar a hora de fazer as contas. Colei usuário pai, usuário filho. Beleza. Já tenho aqui a minha tabelinha de segurança, vou importar ela no meu modelo. E tranquilo. Nas minhas funções de RLS, eu vou criar uma função aqui que vai chamar o usuário. Beleza? E essa usuário, ela vai aplicar o meu filtro nas vendas. Então eu vou adicionar um filtro nas vendas no vendedor. E esse vendedor eu vou chamar ele de vendedor 1. Ou seja, quando eu aplicar esse filtro de usuário, eu vou filtrar toda a minha tabela de vendas, que é a minha fatos, onde o vendedor é igual a vendedor 1, ok? Então vou dar um ok aqui. Perceba que eu tenho a visão aqui das duas tabelas, a de segurança e a de vendas. E agora eu vou aplicar o meu RLS como se fosse o vendedor 1. Beleza. As minhas vendas, logicamente, passou a me mostrar só os dados do vendedor 1.
Só que a minha tabela de segurança, ela não filtrou. Ela está me mostrando aqui todos os usuários. Isso acontece, lógico, porque não tem o relacionamento, né? Então, o que acontece? Eu vou vir aqui nos meus relacionamentos e vou relacionar o meu usuário com o meu vendedor. Faça esse relacionamento. E aí, beleza. Ainda estou na visualização aqui, ó, ainda estou com o filtro de segurança habilitado. Eu venho aqui na minha base, as minhas vendas continuam filtradas, mas a minha segurança, a minha tabela de segurança, ela não está filtrada. Aí você pensa assim, não, beleza. O vendedor ele pode ver os outros usuários, ele não pode ver o resultado dos outros usuários, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma visualização aqui de todas as tabelas dessa Fatos. Então eu vou colocar aqui, ó, o ID, ID, data, desculpa, loja, vendedor, cliente, produto e valor. Então eu vou deixar ela aqui no cantinho, que ela é a tabela que contém todos os nossos dados e a gente vai conseguir ver o que está acontecendo. Vou colocar uma segmentação de dados do meu usuário. Nesse caso aqui, vamos utilizar a própria tabela de usuário como sendo a nossa dimensão de usuários, vamos assim dizer. Vou colocar aqui o campo e beleza. Aqui ele está filtrando os dados, mas não está filtrando meus usuários, beleza? Isso acontece porque, né? Aí aqui já começa a ter algumas pegadinhas. A gente pensa o seguinte, né? Como o meu relacionamento... Deixa eu dar um Ctrl 2 aqui, ó. Como o meu relacionamento ele tá com uma setinha de fluxo de filtro vindo de segurança para vendas, então se eu aplicar um filtro nas minhas vendas, esse filtro ele não vai se propagar para a segurança. Esse é o pensamento que a gente tem, né? Então, a dica que o pessoal provavelmente daria é o quê? Matheus, vai lá nas suas propriedades e coloca a direção do filtro cruzado para ambas, né? Então, agora se eu aplicar algum filtro nas vendas, esse filtro ele vai se propagar para a segurança, né? Mas se eu voltar aqui nas minhas visualizações, eu percebo que eu ainda estou vendo todos os meus usuários. Beleza? Eu vou criar uma outra segmentação de dados para os meus usuários da minha tabela de fatos. Só lembrando aqui que a gente aplicou o RLS na tabela de fatos. Aqui, ó. Aqui eu vou colocar vendas. E aqui esse usuário de cima eu vou colocar segurança. Segurança. Eu ainda estou aqui eu ainda estou exibindo o meu RLS, beleza? E olha só que interessante, se eu clicar nessa segmentação de dados em vendedor 1, eu consigo filtrar a segurança do usuário. Olha só, se eu clicar aqui no vendedor, eu consigo filtrar a segurança do usuário. Eu vou até parar a exibição aqui, ó. Vou clicar em vendedor, eu consigo filtrar lá o usuário. Isso realmente acontece, tá certo? É para filtrar, porque o meu relacionamento, ele tá agora permitindo que o fluxo de contextos, né, vamos assim dizer, ele se propague entre as vendas e a segurança. E aí, quando eu aplico a minha regra de segurança como usuário, nesse caso, ele filtra a minha vendas vendedor, mas ele não filtra a minha segurança. Então, aqui é o primeiro ensinamento. O RLS ele não é um contexto de filtro aplicado ao modelo. Ele é uma filtragem de dados. Ele filtra por trás. Isso não é um contexto de filtro. Eu clicar
nas minhas vendas vendedor 1 não é a mesma coisa que eu filtrar os meus dados vendedor 1. Isso é diferente. O RLS deletou os dados do vendedor 1. E ele não se propagou para a segurança porque o meu relacionamento, porque o meu relacionamento ele é N para 1. A tabela que fica à esquerda de um relacionamento 1N, que no caso seria a tabela de segurança, ela tem prioridade nos dados sobre a tabela do lado de muitos. Isso é um conceito de relacionamento do Power BI. Se você não tem muito fixo, muito claro na sua cabeça a questão dos relacionamentos e a questão do fluxo dos dados, eu aconselho dar uma estudada antes e voltar aqui no vídeo que isso é muito importante. Até fica a dica aí para quem quiser aprender mais sobre essa questão, eu sugiro o livro do Marco Russo, Alberto Ferrari, Análise, Data, Imagens. Esse livro aqui ele ensina muito bem, e o Guia Definitivo também é muito bom. Esses livros eles ensinam muito bem aí essa questão dos relacionamentos, beleza? Mas voltando aqui no RLS. Aí você pensa, tá, Matheus, até agora realmente ficou claro. Então eu vou fazer uma anotação aqui para vocês depois, ó. Só lembrando que esses dados eu vou deixar aqui no download, viu? Embaixo do vídeo. RLS não é um novo contexto de filtro aplicado, e sim uma filtragem dos dados. Beleza? Essa é a nossa primeira dica aí. Aí, diante deste problema, o pessoal criou uma possibilidade de quando eu aplicar um filtro de dados em uma tabela que fica do lado de muitos, consiga filtrar a tabela que fica do lado único. Como que eu faço isso? Eu clico com o botão direito neste relacionamento, vou em propriedades e habilito essa opção aqui, ó. Aplicar filtro de segurança em ambos os sentidos. Agora, quando eu aplico esse filtro, se eu voltar aqui na minha visualização, agora sim, os meus dados de segurança estão habilitados. Entendeu? Então, vamos lá. Essa propriedade de aplicar filtro de segurança em ambos os sentidos, ela não é obrigatória estar habilitada para o RLS funcionar. Se você quer que, por exemplo, nesse nosso caso, eu filtre a minha fatos e eu não mostre para o meu usuário final quais são os nomes dos outros vendedores, eu deixo isso aqui habilitado. Se eu não quiser que isso aconteça, eu posso deixar desabilitado. Outra coisa, algumas já vi gente falando que é obrigatório habilitar, né, essa opção para o RLS funcionar. Isso também é mentira. Não precisa ter isso aqui habilitado para o RLS funcionar. Beleza? Então, essa é a primeira dica aí. Outra coisa, e se eu fizesse o contrário, né? Se eu mudar essa regra de segurança e fazer o seguinte: eu quero aplicar o filtro de segurança na minha tabela de segurança e não mais na minha tabela de vendas. Então vamos lá, eu vou vir aqui em gerenciar funções, vou limpar esse filtro que eu apliquei, vou na minha tabela de segurança, vou adicionar um filtro ao usuário, não é o usuário pai não, o usuário é a minha tabela de dimensão. Olha só, a minha tabela de usuário eu tenho distinto todos os meus usuários, desde o presidente, os gerentes e os vendedores. Então eu venho aqui e vou colocar vendedor 1. Vou dar um salvar. Só lembrando, onde está vendedor 1 seria o username, né? Seria o e-mail que a pessoa se conecta ao Power BI Online.
como eu não quero usar o username nem o user principal name, eu vou utilizar só o nome dos usuários mesmo. Então vou dar um salvar. Aqui ele está falando que está com a definição habilitada. Isso não vai funcionar mais, né? Então eu tenho que desabilitar aqui primeiro. Eu vou explicar por que deu esse erro também. Vou vir aqui em gerenciar funções, segurança, adicionar um filtro de usuário, vendedor 1. Vou salvar. Agora se a gente olhar aqui os meus dados, ele está funcionando. Olha só, não existe os meus dados dos outros vendedores na minha tabela de segurança, só que agora essa tabela ela conseguiu filtrar os meus vendedores da tabela de vendas. Se eu olhar nos dados da tabela de segurança e na tabela de vendas, está filtrado. Então, aqui novamente a questão do relacionamento, né? Quando eu tenho um relacionamento que ela parte da tabela da esquerda, né? Que no caso ela vem aqui da minha tabela de segurança. Eu falo esquerda, esquerda seria o lado único, né? E parte para um relacionamento de lado muitos, essa tabela tem prioridade nos dados. É como se fosse dar um left join no SQL, né? Então eu travo os dados da minha segurança e não mostro os dados da minha tabela de vendas. Beleza? Então olha só, quando eu apliquei o filtro de segurança agora na minha tabela de segurança, eu consegui filtrar os dados da minha tabela de fatos, sem ter aquela opção de aplicar filtro de segurança em ambos os sentidos habilitada. Se eu habilitar ela, nesse caso, eu já apareço esse erro aqui, ó. A tabela de segurança está configurada para segurança de nível da linha, impondo restrições ao modo como os filtros de segurança são especificados. Não dá para entender, né, o que está escrito nesse erro, mas esse erro, resumidamente, esse erro aqui significa o seguinte: o seu RLS já está sendo aplicado numa tabela que fica do lado único. Então você não precisa habilitar o aplicar filtro de segurança em ambos os sentidos, porque no background dos dados isso já aconteceu. A tabela que fica do lado único, ela já conseguiu filtrar a tabela de vendas. Então, lembrando de novo, esse aplicar filtro de segurança, ele é necessário quando a sua tabela de segurança, né, que está com RLS, ela fica do lado de muitos e parte para o lado único. E você precisa que o filtro se propague no sentido, né? Então é isso. A parte de relacionamento fica por aqui. Voltando aqui aos meus dados, vamos fazer alguns testes, né? Eu criei aqui uma tabelinha de medidas e vou criar aqui uma medida de total de vendas. Total vendas igual a soma valor. Vou somar lá a minha coluna de valor das vendas. Vou ocultar essa coluna só para minha medida ficar bonitinha. E aí imagine o seguinte: eu vou clicar no meu vendedor 1 e eu quero saber qual que é a porcentagem de vendas do meu vendedor 1 em relação a todo mundo, entendeu? Ou seja, eu quero fazer a divisão aí de 1.669 sobre 14.778. Eu quero saber qual a porcentagem que o meu vendedor representa de toda a empresa. Normalmente, para fazer essa medida fácil, a gente vê aqui, né? Faz uma porcentagem vendas do total igual a divide, fazer ela mais estruturadinha aqui, ó. Divide total vendas, calculate total vendas
HAL. A gente faz essa medida aqui, né? Vou deixar ela em porcentagem. Vou criar um card para ela. Vendas do total. No caso tá 100%, né? Porque não tem nada selecionado. Vendas do total, vou deixar aqui. Então quando eu selecionar vendas 1, a gente queria que mostrasse 11,29. E aí começa a ter os problemas do RLS, porque se eu aplicar uma regra de segurança de usuário, esse meu valor ele vai ficar 100%. Por que ele vai ficar 100%? Porque eu não consigo dar um HAL, né? Eu não consigo remover o contexto de filtro de usuário, no caso, para mim poder ver todos os valores. Reforçando aí que o RLS não é um contexto de filtro, né? A gente pode até fazer algumas tentativas aqui. Então, olha só, fiz essa medida. Vou fazer uma outra tentando utilizar um cross-join, né? Cross-join não, uma user relationship. Então, vamos fazer aqui, ó. Na verdade, vamos colocar assim, ó. Vendas HAL. Essa aqui é a porcentagem das vendas HAL. Deixa eu dar um Ctrl C nessa medida, nova medida. Eu vou dar uma vendas cross filter. Vou usar uma cross filter. Cross filter. E aqui eu vou fazer uma cross filter. E aí no caso eu vou pegar o relacionamento de segurança usuário com as minhas vendas vendedor. E aí eu vou desabilitar ela, né? Vou colocar um none aqui, ó. Colocar um none certinho. Vou fazer essa divisão. Vou colocar essa medida aqui. Vou colocar ela em porcentagem. Certo? Você vai ver que os dois valores eles ficam iguais. Perfeito? Na hora que eu aplicar o RLS, se eu colocar aqui o usuário, ó, primeiro que o HAL ele não funcionou, né? O HAL ele não funcionou porque ele não consegue eliminar esse contexto. Aí a gente pensou, poxa, então vamos desabilitar o filtro. Só que é aquele caso, eu vou só desabilitar o filtro do contexto, né? Eu não consigo desabilitar esse filtro na hora de materializar todos os meus dados no Westpac. Então, esse erro que apareceu nessa fórmula é porque a função useRelationship e crossFilter não podem ser usadas na minha consulta de vendas porque ela está restrita pela segurança de nível de linha, beleza? Então, toma cuidado aí. Eu falo o seguinte, quando a gente constrói um relatório que precisa de RLS, é bom você saber que vai precisar de RLS desde o início do projeto, para você poder estruturar todo o seu dataset de uma forma que não aconteça esses tipos de problema. É muito ruim, né, na hora que você entregar o projeto, depois de um tempo, alguém, então, agora a gente quer que só algumas pessoas possam ver os dados. E aí começa a ficar complicado para corrigir o modelo, beleza? Então aqui fica mais uma limitação em relação às duas funções de user relationship e cross filter que conseguem aí alterar os relacionamentos, né? Eu vou fazer uma outra forma de totalizar os dados, que é o seguinte: eu vou criar uma tabela. Vou criar uma tabela nova. Vou criar uma nova tabela. E essa tabela eu vou chamar de vendas total. E ela vai ser só uma linha. Estou colocando chave aqui para representar uma célula. E eu vou colocar aqui o total de vendas. Vou dar um OK. Ele criou uma tabelinha nova. E eu vou colocar o valor dessa tabela em um card. Então eu vou colocar aqui em um card. Rótulo dos dados, nenhum.
Então, pessoal, olha só o que aconteceu. Quando eu criei uma tabela calculada, eu consegui ultrapassar o RLS. Ou seja, eu estou conseguindo mostrar aqui as vendas de toda a empresa. O RLS, ó, eu estou habilitado, ele não influenciou no cálculo das minhas colunas, das minhas tabelas e também colunas calculadas. Então essa fica mais uma dica que a gente pode resolver esses problemas de RLS utilizando tabelas auxiliares. E aí é isso que a gente vai ensinar agora. Antes de prosseguir essa questão da tabela, eu quero mostrar o seguinte. Eu estou tendo uma visão do vendedor 1, né? E aí eu quero fazer uma visão que é a visão do gerente 1, né? Se a gente olhar lá no nosso modelo, o gerente 1 ele tem a permissão de ver os dados do vendedor 1, do vendedor 2 e do vendedor 3. E aí nesse caso, como que a gente resolveria esse RLS? Eu vou vir aqui na minha tabela de segurança e vou criar uma função que chama função PEF. Então vou adicionar uma nova coluna. Eu vou chamar ela de hierarquia, que fica mais fácil. Hierarquia igual a PEF. Aqui ele pede a tabela do usuário, né? Que seria a filha. Depois a coluna parente, que seria a pai, né? Tabela pai. Isso aqui vai dar um erro. Isso vai dar um erro porque todos os pais devem estar presentes no usuário. Basicamente ele está me falando que esse valor em branco ele não está presente aqui na minha coluna de usuário. Então dá erro. Isso dá erro porque está em branco no sentido de espaço em branco, né? Se eu vier aqui na minha tabela de segurança, perceba que essa célula está em branco. Eu vou substituir ela para nula. Uma célula obrigatoriamente tem que ser nula. Opa, eu fico embaixo. Vou colocar uma nula aqui. Na hora que eu voltar na minha tabela, essa função ela funciona. Então a hierarquia aqui foi construída. Olha só. O vendedor 9 ele responde ao gerente 3, que responde ao presidente. O vendedor 5 responde ao gerente 2, que responde ao presidente. O gerente 3 responde ao presidente, assim por diante. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Imagine que eu quero filtrar todos os usuários que o gerente tem a permissão, o gerente 1 tem a permissão de ver. Se eu vier aqui em aplicar filtros, filtros de texto, e coloco a opção de contém, e escrever aqui gerente 1, na hora que eu dou um gerente 1, então eu consigo filtrar essas 4 linhas, que seria o quê? O gerente, o vendedor 1, vendedor 2 e o vendedor 3. Então vamos fazer essa regra de segurança. Eu vou vir aqui nas minhas regras. E aí eu vou excluir essa regra que eu tinha criado e eu vou criar 3 regras agora. Uma vai ser de vendedor. Vendedor 1. Essa regra de vendedor 1, ela vai fazer o quê? Eu vou vir na minha tabela de segurança, vou adicionar um filtro na minha coluna de hierarquia e eu vou utilizar uma função que chama contaiNstring. Ou seja, eu quero filtrar todas as linhas da minha tabela de segurança onde a coluna, né? Aí aqui eu tenho que colocar a tabela segurança hierarquia contenha a palavra vendedor 1. Seria isso. Vou dar um salvar aqui. Ele está falando que está errado. Aqui tem que ser vírgula. Então, contém string, segurança, hierarquia, vendedor 1. Eu vou copiar essa mesma função e vou criar ela também para o gerente e para o presidente. Para mim não precisar ficar vindo aqui trocar toda hora, beleza? Vou colocar aqui gerente 1, segurança, filtro de hierarquia, gerente 1. E vou fazer também uma do
presidente. Segurança, adicionar filtro, hierarquia. Presidente. Beleza? Aqui, pessoal, eu criei 3 regras só para me poder alterar rapidamente entre os usuários. Mas no exemplo, um exemplo real desse modelo que eu estou aplicando, você criaria apenas uma regra. A diferença dela que seria, e onde está escrito presidente, você vai colocar o user principal name. Só isso, beleza? Aqui, a fins didáticos, eu estou criando 3 relacionamentos. Ó, três regras de RLS. Vou salvar. Então, perceba agora, olha que interessante. Se eu pedir para exibir como gerente 1, eu consigo ver todos os usuários, gerente 1, vendedor 1, 2 e 3, e os dados dos 3 vendedores. Beleza? Se eu pedir para exibir como presidente, eu vou conseguir ver todo mundo. Beleza, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Quando eu clicar, quando eu estiver vendo o vendedor 1, eu quero ver a porcentagem do vendedor 1 em relação à loja dele. Voltando aqui nos meus dados, rapidinho, o meu gerente 1 é o gerente da loja 1. O meu gerente 2 é o gerente da loja 2 e o gerente 3 da loja 3. Então, não faz sentido o vendedor comparar com as outras lojas, não. Eu vou comparar só com a dele. Então, só para a gente pegar alguns valores de base, essa medida que é a vendas RAW aqui, ó, eu vou fazer uma modificaçãozinha nela para pegar só os valores da loja, viu? Então, vamos ver aqui, ó. Se eu colocar ela num card, se eu selecionar o vendedor 1, então vamos lá, ó. Selecionei vendedor 1, 2 e 3, que são os 3 vendedores do gerente 1. Representa 100%. Tem um total de venda de 3.986. Desses 3.986, o vendedor 1 vendeu 41%. O vendedor vendeu 38%, o vendedor 3 vendeu 19%, beleza? Dessa forma, o vendedor consegue ver como que está a eficiência dele sem expor os dados dos outros vendedores. Perfeito? Só que, lógico, essa medida aqui também ela não vai funcionar e a gente tem que ajustar o nosso modelo para ele funcionar da forma que a gente espera. Então, pessoal, vamos pensar aqui. Para me criar uma tabela auxiliar que vai me mostrar essas porcentagens do vendedor em relação à loja dele. E outra coisa, quando eu clicar em gerente 1, o gerente ele tem que ver a porcentagem dele em relação a toda a loja, a todas as lojas, né? Então, por exemplo, se eu selecionasse o gerente 1, que fosse o valor aqui 1, 2 e 3, o vendedor 1, 2 e 3, ele teria que ver 3.986 sobre o total, né, de 14.788. Então, vamos pensar aqui como que tem que ficar esse modelo. A gente percebeu que quando eu aplico um filtro aqui de gerente 1, por exemplo, o que acontece? O gerente 1 ele consegue ver a visão de todos esses vendedores. Se eu colocar aqui o filtro de vendedor 1, se eu der um OK, o vendedor 1, então, ele consegue ver só os dados dele. Só que os dados sumarizados que o vendedor 1 deveria ver seriam os dados do gerente 1, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova coluna aqui que eu vou chamar de hierarquia -1. Eu vou fazer o quê? Onde está o vendedor 9, eu vou criar presidente gerente 3. Ou seja, o vendedor 9 ele vai ter acesso aos dados sumarizados do presidente gerente 3.
o vendedor 8 também do presidente gerente 3, porque assim o vendedor 8 ele consegue se comparar aos outros dois vendedores sem saber quem fez o que. Então vamos lá, eu vou criar uma nova tabela, uma nova coluna aqui, e eu vou fazer uma hierarquia menos 1. Vou chamar de hierarquia menos 1. E essa hierarquia menos 1 seria a hierarquia menos o último elemento, não é? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha hierarquia e vou substituir o meu usuário dela, mais esse tracinho, né? Essa barra vertical, por branco. Então, eu vou fazer assim, ó. Substitute, para substituir. Qual que é o texto antigo que eu quero substituir? É a hierarquia. O texto que eu quero substituir é a barra união com usuário mesmo. E esse texto eu quero substituir por nada. Então, na hora que eu der um enter aqui, ó, perceba que eu criei a hierarquia menos o último elemento. Perfeito? Aproveitando aqui que eu já estou criando uma coluna na tabela de segurança, eu vou criar uma outra coluna que chama nível. Eu vou colocar nível sem acento para ficar mais fácil. E o nível é só para me saber qual que é o nível da hierarquia de cada um dos usuários. Path length. Na verdade, esse path length ele me retorna qual que é o tamanho, né, da hierarquia. Então, eu só vou pegar o tamanho da hierarquia. Beleza? Criei uma tabelinha de nível aqui para auxiliar a gente. Então, vamos criar agora uma tabela que vai ser a minha auxiliar de vendas. Então, vou colocar aqui ferramentas de tabela, nova tabela. Vendas auxiliar. Eu vou fazer ela passo a passo para vocês entenderem como que vai ser. Primeiro, eu preciso dos meus valores da hierarquia menos 1. Beleza? Porque é isso que eu vou relacionar. Voltando aqui, eu criei o relacionamento dessa vendas auxiliar com a minha segurança pela hierarquia menos 1. Habilitei aplicar o filtro de segurança em ambos os sentidos para o filtro de segurança que está aplicado nessa tabela passar para vendas auxiliar, né? Que é o que eu expliquei mais no início do vídeo. Só para vocês entenderem aqui o que está acontecendo. Eu tenho aqui a minha tabela com a hierarquia menos 1, aqui embaixo. Perfeito? Se eu selecionar o vendedor 1, eu quero que o vendedor 1 veja os dados dele e agora eu quero que ele veja os dados do gerente 1 totalizado. Se eu selecionar os dados do gerente 1, eu quero ver que ele veja os dados do presidente totalizado. E assim por diante. Se eu clicar no vendedor 6, eu quero que ele veja os dados do gerente 2 totalizado. Então, voltando lá na minha tabela de vendas auxiliar. Vendas auxiliar, beleza. Eu vou adicionar uma coluna com o total, né? Nessa tabela aqui. Então, vamos lá. Vou fazer uma add columns. Deixa eu deixar mais organizado. Vou criar uma coluna de total de vendas. E essa total de vendas vai ser a minha medida de total de vendas. Se eu der um OK, aqui já está parcialmente correto, né? Porque eu consegui totalizar os dados do gerente 1, 2 e 3, que são quem tem os vendedores. Porém, o presidente não tem vendedor, né? Ele é só ficar acima. Então, eu tenho que fazer uma correção para a linha de presidente fazer a soma dos dados do gerente 1, 2 e 3. Como que eu faço isso? Eu faço uma calculate total de vendas e aí eu aplico um filtro na minha tabela de segurança, onde eu quero da minha tabela de segurança, eu quero que na minha tabela de segurança seja filtrado
todas as linhas que existem a palavra hierarquia menos 1. Então, para o presidente, eu quero aplicar um filtro na segurança todas as linhas que tenham o presidente. Ou seja, ele vai englobar, né? Ele vai captar os dados do gerente 1, 2 e 3. Na segunda linha, eu quero capturar todos os dados da minha tabela de segurança, onde a minha hierarquia contenha esse valor de hierarquia menos 1. Então vamos lá, o filter segurança contém string, lá na minha tabela de hierarquia da segurança, onde eu quero qual texto que eu quero pesquisar nessa tabela de hierarquia. Eu vou dar uma early aqui, né, para tirar o contexto, o valor da minha hierarquia menos 1. Se eu der um OK aqui, fechar os parênteses, então perceba que eu já consegui fechar esse valor. Perfeito? Volto aqui, relacionamento tá beleza. Vamos fazer uma correção na medida. Vou colocar os valores aqui, ó. Contagem não, aqui eu quero a soma. Então, vamos fazer uma simulação. Estou deixando as duas tabelas lado a lado. Essa aqui é a vendas auxiliar e essa aqui é a minha vendas geral, né? Se eu selecionar o meu vendedor 1, eu quero dividir 1.669 por 3.986, que dá aqueles 40% que a gente viu antes. Se eu selecionar o gerente 1, gerente 1, 2 e 3. Se eu selecionar o gerente 1, aí na verdade eu não seleciono o gerente 1 aqui não, né? Eu seleciono o vendedor 1, 2 e 3, que seria a visão do gerente 1. O gerente 1 ele tem que ter a visão de 3.986 dividido pelo 14.788. Aqui, quando eu aplico o filtro de gerente, ele tem o filtro do vendedor e do gerente 1. Por isso que eu estou vendo essas duas linhas. Só que nesse caso, eu preciso capturar só a primeira linha, né? Porque eu não posso somar esses dois valores do gerente 1, porque essa segunda linha ela já está englobada na linha do presidente. Se parecer um pouco complexo aí, dá uma pausa aqui, volta um pouco o vídeo e entenda de novo o que está acontecendo para aparecer esses valores aqui. Então, eu preciso fazer o que? Eu preciso corrigir esse meu cálculo de vendas total para coletar esse valor de 3.986 e dividir pelo 14.788. Seria isso. Perfeito? Então, como que a gente vai fazer isso? Essa tabela, essa medida de vendas, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a divisão de todas as minhas vendas pelo valor de soma auxiliar. Olha só, eu vou somar todos os valores lá da minha tabela auxiliar. E aí eu quero filtrar. Primeiro eu não vou filtrar não. Primeiro eu só vou fazer a divisão total aqui, ó. Tá, vendas. Isso aqui nem precisa ter essa outra. Não preciso do último argumento. Só isso, só vou fazer essa divisão. Se eu colocar essas vendas em um card, ela já está funcionando parcialmente, beleza? Quer ver? Se eu vier na minha exibição, exibir como gerente 1, olha só. Aqui está falando que o gerente 1, ele vendeu... Opa... Aqui está falando que ele vendeu 20% do total. 21% do total, que seria 3.986 dividido por 18.778. Só que isso está errado.
Eu não quero vender, eu não quero dividir por 18.774. Eu quero dividir por 14.788. Vamos ver aqui como ficou o vendedor. Se eu selecionar o vendedor 1, tá certo. O vendedor 1 ele vendeu 1.669 de 3.986. Aqui tá certo. Então, o que eu vou fazer para corrigir isso? Se eu pedir para exibir como gerente 1, a gente percebe que ele está vendo duas hierarquias aqui, né? A de presidente é presidente e gerente 1. Só que eu quero que ele considere a hierarquia menor. Eu quero o menor valor aqui. Então eu vou lá na minha tabela de auxiliar, vendas auxiliar. Eu vou trocar essa velos por sumarais e columns. E eu vou adicionar uma coluna aqui que vai ser nível. E esse valor de nível eu vou colocar o maior valor do nível. Segurança nível. Então, agora, além do nome da hierarquia menos 1, eu tenho o número da hierarquia. E eu quero a hierarquia de número menor. Então eu venho na minha medida de vendas e coloco aqui, ó, calculate sum vendas total, onde as minhas vendas auxiliar nível, vou colocar uma filter, né? Filter velos nível, vendas auxiliar nível, onde o meu valor de nível tem que ser igual ao menor valor. Então agora eu, além de fazer o filtro da hierarquia, eu faço o filtro do nível, né? Então aqui, ó, só para vocês terem noção, soma. Agora eu pego o valor do menor nível, que seria o nível 2 aqui, e o cálculo tá certo. Então, o modelo agora ficou perfeito, ele já está funcionando. E aí, o que acontece? Caso eu queira inserir um novo filtro nesse modelo, por exemplo, um filtro de loja não, porque loja deduraria, né? Quem seria cada um dos gerentes. Mas vamos supor que eu queira colocar um filtro de produtos. Como proceder nesse modelo? Eu vou criar uma tabela de produtos, nova tabela de produtos, igual a distinct produtos, certo? Vou fazer o relacionamento dessa minha tabela de produtos com a minha tabela de produtos aqui. A minha vendas auxiliar, ela não está sumarizando os produtos, então eu vou voltar lá nela e vou pedir para sumarizar também os produtos. Aqui, galera, colocar todas as hierarquias que poderiam ser filtradas, beleza? Aqui tem que colocar todas as hierarquias que poderiam ser filtradas. No caso, agora eu adicionei a opção de poder filtrar produto. Dou um OK. A coluna... aqui está falando que está duplicado por causa do relacionamento. Esse relacionamento ele não pode ser N para 1, agora ele vai ser N para N. Então eu vou excluir ele. A minha tabela de vendas agora ela vai permitir ser criada. Percebe? Então eu tenho sumarizado pela hierarquia menos 1 e pelo produto. Agora eu posso criar o meu filtro com a minha tabela de produto. Aqui está dando um erro de dependência circular. Deixa eu ver qual que é o problema. Olhando aqui a fórmula. Minha tabela de vendas auxiliar eu estou fazendo referência à minha de produto. Então aqui eu deveria pegar minhas vendas produto. Por isso que está dando erro de dependência circular. Dou um OK, volto lá. Crio o meu relacionamento com a tabela de produtos. E aqui
Agora tem um probleminha. Se eu criar esse relacionamento, eu vou ter uma ambiguidade, né? Se eu criar esse relacionamento aqui, eu vou criar uma ambiguidade no meu relacionamento. Ele até deixou desativado aqui, ó. Deixa eu habilitar. Perceba que na hora que eu tentar habilitar, tá, porque você pode criar uma ambiguidade. Para mim não criar ambiguidade nesse relacionamento, eu tenho que criar uma ponte. E a ponte nada mais é que uma dimensão da minha hierarquia. Então eu vou excluir esse relacionamento, criar uma nova tabela de hierarquia -1 igual a distinct hierarquia -1 da segurança, ok, de hierarquia -1 aqui. E aí é só eu criar o relacionamento aqui com as minhas vendas, o relacionamento com a minha hierarquia -1, deixar esse filtro aqui de modo que ele possa, o filtro de segurança, ser expandido, certo? Então agora perceba que eu não tenho ambiguidade, né? O modelo não fica circular. E agora está pronto. Agora eu posso vir aqui, criar um filtro, uma segmentação de produto, por exemplo, também. Opa, esse filtro aqui tem que ser com produto da minha dimensão de produto. Então agora a gente vai fazer alguns testes finais, né? Para finalizar o vídeo aí. Se eu exibir ele como vendedor 1, ou seja, o vendedor 1 ele tem 41,87% de vendas da loja que ele participa. Perfeito? Se eu selecionar, por exemplo, o produto 9, isso está falando que ele vendeu 61% dos produtos 9 da loja 1, da loja que ele participa. Beleza? Se eu vier aqui na minha tabela, ó, se eu filtrar loja 1, vendedor, produto 9, perceba que ele tem aqui a venda de 1.000 e pouco aqui, mais ou menos. Se eu fizer essa divisão, então fica 60%. Se eu selecionar o gerente 1, então o que acontece? O gerente 1 ele tem a visão do vendedor 1, 2 e 3, né? O que está errando aqui? Ah, tá, é porque eu selecionei duas funções, desculpa. Coloquei aqui só gerente 1, beleza? Então, o que acontece? Quando eu seleciono o gerente 1, automaticamente ele deveria selecionar aqui o vendedor 1, 2 e 3. Então, eu percebo que o gerente 1 ele tem uma venda de 26,95% de toda a empresa. Perfeito? E se eu selecionar o produto 9, eu percebo que 38% dos produtos novos que foram vendidos são de toda a empresa, são do gerente 1. Beleza, pessoal? Para finalizar aqui rapidinho, só para melhorar essa questão desse filtro aqui, é melhor a gente deixar da seguinte forma. Eu venho na minha de segurança e aí eu vou criar a hierarquia, né? Eu vou adicionar aqui nova coluna. E aí eu chamo de nível 1 igual a path item hierarquia 1. Dou um Ctrl C nessa fórmula. Nova coluna, fazer a hierarquia 2. Nova coluna, faça a hierarquia 3. E é só isso. Vem aqui nesse filtro de usuário. Agora não vale a pena ter o campo de usuário, né? Agora eu posso colocar aqui o nível 1, nível 2, nível 3. E eu posso filtrar aqui que todo nível 3 seja diferente de branco. Olha só. Tá vendo que surgiu algumas linhas em branco? É só pegar o último nível e colocar o filtro
do que não está em branco. Aplico e agora fica certinho. E aí eu posso selecionar aqui o gerente 1, o gerente 2, o gerente 3 e assim por diante. E aí pode parecer complexo tudo que eu fiz aqui, mas só para vocês terem noção. Caso eu queira ter a possibilidade de fazer o filtro de cliente nesse modelo que eu criei, como proceder? Eu só venho aqui, crio uma nova tabela de cliente igual a distinct cliente. Vou lá na minha vendas auxiliar e adiciono ela na minha summarize. Não a de clientes, a venda cliente. Dou um OK. E agora eu coloco o filtro de cliente aqui no meio do meu modelo, ó. E crio o relacionamento com o cliente e com as minhas vendas auxiliares, beleza? Só tomem cuidado nessa questão de quantas dimensões colocarem, porque pode indiretamente dizer quem são os outros vendedores, né? Por exemplo, se você coloca um cliente aqui e tem um vendedor que só atende esse cliente, então eu posso fazer um filtro desse cliente e descobrir algumas informações dos outros vendedores. Então, tenha critérios aí de quais dimensões que vão poder ser filtradas. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Até mais.